antes de eu conhecer a elétrica forense, eu tive que ficar comendo letra ali na resolução, né? São muitos artigos que a gente nem utiliza para a maioria das perícias, né? Então, me ajudou bastante mesmo. Perfeito, maravilha. Tu falou aí várias questões importantes já sobre o teu início, né? Uhum. Diego, tu precisava nessa atividade, quando tu escolheu ser Uber ali no início, de uma certa flexibilidade. Eu lembro de outra conversa que a gente teve, eu acredito. Uhum. E como é que foi essa transição, né? Como é que tu foi adquirindo as perícias ali, fazendo as escolhas e aumentando a quantidade de demandas? Como é que foi esse desenvolvimento, tuas nomeações, como chegaram, né? O que Uhum. tu fez? Fez alguma coisa? Se não fez, como é que foi o teu Uhum. cadastro? Pode comentar com a gente em relação a isso? Posso. Então, o que aconteceu? O primeiro curso que eu fiz, já me deram algumas dicas do que fazer, né? O segundo curso também. O teu curso foi a mesma coisa. As mesmas dicas de cadastramento, dica de, após o cadastramento, se apresentar aos tribunais também. E as perícias elas foram surgindo gradativamente. Ao longo que eu fui demonstrar. Primeiro, a minha primeira perícia eu fui nomeado direto, não fui nem substituir perito nenhum. E as Aham. demais eu fui substituindo peritos, né? Tem algumas perícias que alguns não querem pegar, e aí o juiz fica meio que vendido, aí nomeia quem está ali querendo trabalhar. Ponta Mas firme. foi bem interessante essa parte que você falou também sobre a visita aos cartórios, sobre a apresentação, né, para o juiz, e ao longo do tempo foi aumentando a minha cartela de perícias, conforme foi apresentando os laudos, né, bem fundamentados, conforme eu fui É. aprendendo com a perícia elétrica. Eu lembro que tem um depoimento teu ali, o primeira Uhum. vez que tu fez um depoimento para formação, que tu fala, já tenho 60 nomeações. Como é que foi esse Não, tem fluxo mais, de... já tem mais. Não, hoje com certeza, que faz bastante tempo já, aquele É. vídeo. Quantas nomeações ao todo tu já teve? Ah, eu não sei, 400 ou 500, por aí. Maravilha. É. Beleza, vamos dar uma entrada no assunto aí das perícias elétricas ou da área de Uhum. telecom também, que é a nossa área mais próxima aí para o pessoal entender. Como é que foram Uhum. as tuas primeiras perícias na área de engenharia elétrica e depois sobre todos os tipos de perícia que tu já fez na área de engenharia elétrica? Comentei com a gente. Tá, uma das primeiras experiências que eu peguei foi consumo de energia. A, o autor reclamava sobre a conta, a fatura de energia dele, basicamente. Aham. Então, eu fui ter que fazer essa perícia, verificar, usar os procedimentos periciais. Você vê a instalação, etc., resolução. A primeira perícia foi essa. Depois começou a cair também perícia de termo de ocorrência de inspeção. É Top. quando há aquele grade no consumo do cliente e a concessionária ela vai recuperar aquele consumo supostamente não faturado. Poxa, essa daí foi uma das melhores do curso que você me deu, que caramba, precisa muito para fazer esse tipo de perícia, ter noção, né, do que vai fiscalizar, como ler o processo e associar com a resolução, né, e quais artigos da resolução você vai utilizar para defender a sua tese pericial na escrita do laudo. Né? As primeiras perícias foram assim. Então, eu peguei bastante perícia nessa parte. Depois veio perícia também, por eu ser formado como engenheiro eletricista, eu tenho habilitação em telecomunicação e eletrônica. Eu Aí tenho. veio perícias também de eletrônicos. Peguei algumas perícias de eletrônicos. Eu achei interessante, depois que eu fiz o curso de incêndio com vocês também, caramba, aí eu comecei a botar o currículo, perícia de incêndio. Aí eu Aham. peguei já algumas, eu acho que 3 ou 4 perícias também de incêndio também. E E gostou pô, dos honorários dos incêndios? Geralmente. é, de incêndio é interessante. Já peguei 6, 8 e 7. Mais ou menos assim, os honorários, né, de Legal. perícia de incêndio. E já peguei também com irregularidade, altura de poste da casa do autor, Aham. acidente de eletricidade também. O caminhão da concessionária derrubou a fiação, aí de quem eu. Aí teve que também fazer uma perícia em cima disso.
É, bastante coisa. Teve outra Vou também. te ajudar aqui. Queima de equipamento também. Ah, Tem os muito. equipamentos tem que ter, É, né? Você tem que ter. às vezes acontece em condomínio, quando queima lá o quadro de comandos Inversor do de elevador, frequência. isso, inversor de frequência do elevador, que é muito sensível, né, à queda de Geralmente fluxo de entidades tensão. verticais pega essa, né? Isso. E para condomínio é legal que você pode cobrar um pouco mais, né? Do que Legal. residencial. Já peguei também queima de equipamento em farmácia. Eu já fiz posto de gasolina, que esse posto ele estava tendo a medição indireta, né? E nesse posto teve problema de tanto na medição, na conta de energia dele, e quanto variação de consumo. Da variação de consumo, não, variação de tensão, que teve queima de equipamento também. Então, nessa perícia foram, na Muitas realidade, coisas. tem duas perícias em uma só. E essa Exatamente. daí eu cobrei 11. Aham. É Eu uma de cobrei um pouco qualidade de mais. energia junto com irregularidade, alguma coisa assim. Isso, isso. Aí essa aí eu consegui valer mais dos honorários, né? Porque era uma perícia mais complexa. E eu também peguei uma perícia, assim, bem complexa também, chata, com morte por eletropressão numa fazenda, em que Aham. um rapaz, uma criança segurou um. Na realidade, o poste era de madeira, choveu, ele aterrou um pouquinho, deve ter acontecido isso, ele perdeu aquela altura e fez aquela barriga. Aham. O fio, e uma criança passando pelo mato ali, ele foi tentar levantar o fio e morreu. Aham. Aí eu também peguei esse tipo de perícia, e essa perícia, pela complexidade também, né, eu consegui cobrar em torno de 15 mil essa perícia também. Acidente com eletricidade, eu passei para o É, pessoal ontem, uma média de 10 a 15 mil. Pode ser mais, e pode ser menos também, né? Obviamente. depende da É, onde você vai fazer e como foi a situação, né? os E quesitos, também da né? defesa dos honorários, como você está defendendo os honorários. Exatamente. Tudo isso, né, aprende ali na formação, obviamente. E, Pegou já a perícia de interrupção em rede de distribuição que gerava lucros cessantes ali para uma indústria, por exemplo, Diego? não, essa ainda não. Tá. Vamos Não. lá. Incêndio em veículo. Peguei uma Maravilha. incêndio em veículo. Eu E lembro. aí, nessa daí, eu até levei um ajudante, um engenheiro mecânico, né, para me ajudar Ah, ali, mas só que a gente conseguiu identificar a pérola muito e, bom. e conseguiu identificar mesmo e pontuar onde provavelmente aconteceu, porque o carro ficou uns 2 anos parado, então não dá para dar certeza absoluta, mas a gente pegou vestígios mesmo E que onde é que estava a no início pérola? do incêndio. Hã? E onde é que Próxima estava? bateria. Próxima à bateria. Próxima bateria e já pegando por dentro do painel ali como é que fala? Do rádio, né? Que começou o incêndio a entrar por mais que tenha Painel ali a parte corta-fogo? o corta-fogo, mas só que dependendo da intensidade, né? Aquilo ali acaba entrando e o banco, aquele material, acho que não segura a chama, não. Maravilha. Então, tu fez uma diversidade de perícias bem grande. O que tu acha Bastante. sobre o repertório, todo aquele repertório que tem na formação ali, os conhecimentos de incêndio, das outras perícias todas que nós temos? Um perito, para ser bem sucedido na área, ele precisa de repertório, Diego? Precisa. Precisa ter Ajuda uma muito. noção. Ele precisa de um pontapé e como se fosse um tutor, né? Porque eu me sentia assim na perícia elétrica, o passo a passo, a didática, a facilidade, né? E o que fazer, o que identificar e como escrever também. Então, isso me ajudou muito, porque eu tinha visto outros cursos na parte de elétrica. Na parte de elétrica, outros cursos eu não vi esse requinte de informação, a facilidade, a didática. Né? Eu achei até interessante que na última live eu até associei a perícia elétrica a uma faculdade. Né? Parece tipo uma pós-graduação. A quantidade de informações, a didática, a facilidade também. Na perícia de incêndio, poxa, foi excepcional o material e foi o embasamento para eu poder ter capacidade e coragem, né, para encarar uma perícia de incêndio. Que Muito bom legal. mesmo. A perícia de incêndio dá um medinho no pessoal, porque Tá. ela pode ser uma perícia um pouco mais rápida de ser feita, depende ali da quantidade de dano,
e ela pode ser muito complexa, dependendo do grau de combustão lá do local. Então, mas o próprio perícia de incêndio, só esse termo já gera uma aflição quando o cara é nomeado e não se sente seguro ainda. E da mesma forma o juiz, ele sabe disso, tanto é que nas perícias de incêndio, geralmente ele considera mais complexidade de cobrar honorários maiores também, né, com médias maiores aí de honorários. Maravilha, então, Diego, vamos lá, vamos falar sobre resultados agora práticos na tua vida pessoal. O que a perícia te trouxe de resultados na vida pessoal? O que tu gosta nela? O que tu se encantou nela também? Então vamos lá. Antes eu estava no Uber, não desmerecendo, que eu tenho amigos que gostam muito, mas eu estava só insatisfeito por ter feito a engenharia e eu gerou uma expectativa na engenharia elétrica e no primeiro momento não foi suprida. Mas depois eu consegui, então, fazer essa transição. Hoje eu não trabalho com Uber, eu trabalho diretamente com a engenharia. Eu tenho liberdade de horário, eu gostei muito do meu reconhecimento. Meu reconhecimento, os advogados têm um extremo reconhecimento, né? Uma satisfação que eu tenho nisso, da honra que eu tenho em ser chamado de perito. Doutor Diego? Pois é, o próprio juiz também, o peso que tem do nosso laudo, né? Na tomada de decisão do juiz. Legal, né? E outra coisa, a parte muito boa é a independência de horário, porque na perícia eu escolho o dia e horário que eu tenho que eu vou fazer a perícia, então para mim já me dá uma liberdade, que às vezes eu tenho alguns compromissos e então eu adequo a minha necessidade, que no primeiro momento eu fazia como se fosse uma renda extra, porque o oficial era o Uber e a renda extra era a perícia. Então eu ficava conciliando, mas depois virou minha renda principal e hoje e ainda tem melhor, que na perícia você encontra outras pessoas que abrem portas para outras oportunidades. Muito importante. Hoje eu atuo na perícia e na assistência técnica. Porque eu sei. Você conhece advogados, conhece empresas, empresários, e daí vai uma porta vai abrindo a outra. Vamos chegar nessa parte aí, na tua parte empresarial também. Então, eu anotei que a gente vai conversar sobre isso. Eu tinha anotado para conversar aqui, tu falou ali sobre algumas questões, sobre a marcação, agendamento das perícias. Como é que tu geralmente marca aí as tuas perícias? Tu costuma reunir várias perícias num dia em campo e depois tu faz os laudos periciais ou faz em dias diferentes? Quando é uma perícia um pouco mais longe, como é que tu faz aí? Conta para o pessoal. Essa parte mais prática. Eu organizo da seguinte forma. Normalmente, quando as perícias são no mesmo bairro, geralmente no mesmo bairro é porque é daquele mesmo cartório. O fórum da região X, ele pega regiões daquela área próxima ao cartório. Normalmente é assim, né? Sim. E, por exemplo, às vezes eu tenho 15 perícias, eu separo uma média de 6, às vezes eu faço 6 num dia só. E eu faço 6 porque eu não quero me estender muito, né, no horário. Sim. Pode chegar em casa um pouco mais cedo, mas eu tenho amigos que já fizeram 10 num dia só. Mas para mim eu acho bem corrido. Então eu faço no máximo 6 perícias. Eletricista é pesado. Eu fiz 5 num dia só e foi o que eu faço nessa média, entre 5 e 6 perícias e vou completando a minha semana. Por exemplo, às vezes eu pego perícias com distância de 200 quilômetros. Então, quando eu pego muito longe, assim, eu só faço uma perícia no dia. E por aí vai, eu vou adaptando de acordo com a distância e da possibilidade também, né? Da minha disponibilidade. Uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes marcar uma perícia, vou fazer isso semana que vem, inclusive. Tem uma perícia agendada, depois vou estender, vou até Gramado ali, dar uma passeadinha com a família. Uma perícia mais próxima da casa dos meus pais, que dá umas 2h30 aqui de Florianópolis, e depois vou aproveitar para dar uma passeada. Tu consegue aproveitar momentos assim? Já fez alguma coisa desse tipo? Já. Nessa perícia do rapaz que tinha morrido, eu fiz dessa forma. Eu levei a família toda, a gente ficou num local, num hotel, e essa perícia eu fiz no sábado, porque eu já marquei no sábado de propósito, para eu poder viajar. Aí cheguei sexta-feira,
as crianças de minha sogra, minha esposa ficou no hotel, eu fui lá para a fazenda, fiz a vistoria, na fazenda demorou a beça, porque é muito grande, né? Aham. Fiz a vistoria, a parte elétrica, a parte de campo, o local onde o rapaz morreu, a parte da fiação, demorou um pouquinho. Mas depois eu cheguei, foi umas mais ou menos quase 4 horas de perícia, mas eu voltei depois só curtição. Piscina, passeio, e aí fiquei o final de semana todo e voltei. Aí já deixou os honorários no caminho também, né? Mas essa era E, grande, era de 15 mil que tu tinha falado, né? Então, é, sobrou bastante, sobrou bastante. sobrou. Maravilha. O que mais que a gente pode conversar, então? Então, vamos para a tua parte agora de assistência técnica judicial. Eu fiquei... Uhum, A gente, né? Eu te sigo ali e tudo mais, aí uhum, apareceu tu coloridinho nos stories, um dia eu cliquei que estava em São Paulo. Aí eu... Era uma perícia, pelo que tu tinha uhum, colocado nos stories. Daí eu falei, uhum. opa, o Diego já tá grandão, tá empresário, né? Já tem site. Hoje eu vi que tu tem um site, já tá tudo bonitinho, bem alinhadinho. Cara, que orgulho Isso. que me deu de te ver É, dessa forma, o desenvolvimento, devagarinho a gente vai construindo é. as nossas coisas e sinto assim, fico muito feliz com o progresso dos alunos ao Uhum. longo do tempo. Então conta, como é que vem sendo e como tu tá atuando na assistência técnica judicial também, que é outra forma de ganhar dinheiro, nos laudos e perícias extrajudiciais, as portas que se abriram para ti também, vai comentando aí. Até outros serviços de engenharia elétrica que talvez tu tenha Uhum. pego aí relacionado, porque tu tá desenvolvendo uma autoridade como perito também. Comenta Uhum. pra gente. Então, a parte de assistência técnica já é uma parte paralela da perícia e é a mesma coisa da perícia, basicamente. Só Uhum. que na perícia nós atuamos para representando o juízo de forma imparcial. Nós só vamos olhar ali o que aconteceu e informar para o juízo de forma técnica e normativa o nexo causal da origem do que aconteceu. Agora, como assistente técnico, você está ajudando a parte que te contratou. Então, eu já atuei em perícia elétrica, bastante perícia elétrica também, já atuei na uma padaria, protegendo, defendendo ela de um TOI, de um termo de ocorrência de inspeção que foi realmente injusto, e consegui ali trazer os elementos técnicos, né? E no momento teve a perícia, e o perito, eu fui junto também, eu estava representando a parte autora, e ele constatou que a concessionária ela não seguiu, e foi assim, a minha parte como assistente técnico ajudou muito ao perito. Porque o perito, ele vai no local, ele vê tudo e vai ter que fazer o laudo dele. Mas eu já, como assistente técnico, já ajudei ele mostrando, ó, aconteceu isso, já deu um meio caminho andado para ele. E Chegasse a realmente elaborar foi o que quesitos ele... nesse caso? Oi? Elaborei Chegasse resíduo. a elaborar Isso. quesitos, tá? É Não, porque os o quesitos. assistente técnico, ele é chamado. Ele pode fazer um laudo preliminar, já um laudo para abertura de um processo, né? Uhum. Então, antes da pessoa abrir um processo, ela pode nomear chamar um técnico, um engenheiro ou um técnico de uma matéria para demonstrar o que aconteceu tecnicamente e defendendo a parte. Outra parte seria a parte de quesitos. O que são quesitos? São perguntas feitas ao perito do juízo. E essas perguntas têm que ser bem elaboradas para que o perito ele tenha o mesmo raciocínio da inicial. Então, você vai pegar toda a parte técnica de engenharia, juntar tudo aquilo que o advogado falou e gerar um funil de raciocínio para o perito ele chegar naquele entendimento que o advogado está apresentando na inicial do processo. E temos também a contestação do laudo pericial, quando o laudo do perito é desfavorável à parte autora. E se você está como assistente técnico, você tem que defender a parte autora, demonstrando aqui os pontos que estão em desconformidade com a inicial. E também tem uma, quando você é nomeado assistente técnico, tem muita gente que não sabe, mas quando você é nomeado assistente técnico, você também cobra um valor. Tem gente que, não, eu cobro pelo laudo, se eu já emiti o laudo, eu sou assistente técnico. Não, são vários grades. Porque você pode fazer um laudo e a pessoa não te nomear como assistente técnico. Ela pagou pelo laudo e ela entrou com o processo sem assistente técnico. Agora, quando ela te nomeia no laudo, no processo como assistente técnico, você cobra também um valor, porque seu nome está lá como responsável, né? Uhum. Então, tem esses tipos de
de trabalho com assistente técnico. Eu, em São Paulo, estava fazendo já perícia de áudio. Ah, tu Eu pegou estava áudio. fazendo com o rapaz, perícia de áudio, já Processamento de peguei. sinais. Legal, faz Isso, parte do nosso conhecimento que a gente estudou, transformada de fogueira e tudo mais. é. Então, tem a comparação entre as vozes e tem toda a técnica, toda a metodologia. Hoje eu também pego algumas experiências grafotécnicas também, que eu gostei desse É lado. isso que eu percebi, tu foi expandir, eu vi lá o teu site, né? Então tu foi Isso. expandir, tu criou, tu virou um empresário na área de perícias, deve estar bem sucedido. Eu lembro que tu falou que Reconhecimento tinha facial. trocado o carro e tudo mais ao longo do tempo, foi Isso. conseguindo. E foi Deixa eu se só terminar aqui. estruturando. Reconhecimento facial, pego também papiloscopia, que é impressão digital, e as perícias na parte elétrica. E eu pego também alguma coisa de telecomunicação, relação de consumo, né? Aham. De telecomunicação, eu também Empresas de fiz nessa telecom? área. Hã? Empresas Fiz, de fiz, telecom. fiz. Empresas de telecomunicação ou relação de consumo. Uhum. É bem parecido com algumas coisas de elétrica, mas em relação a serviços, a falha na prestação de serviço, a falha de internet, né? Tá oscilando, tá parando, fiquei muito tempo sem internet. Isso aí a gente também consegue pegar esse tipo de perícia. E também sobre eletrônicos. A parte de eletrônico a gente já pega sobre suposto vício oculto. A gente consegue Ah, caracterizar se houve ou não vício oculto. Mas essa é mais detalhada porque quando a pessoa nos contrata, antes eu tenho que analisar o produto. Aí eu cobro um valor, eu falo assim, ó, a gente vai analisar para ver se há realidade, uma possibilidade de defender o vício oculto, que nem sempre é. Às vezes a pessoa está reclamando de uma coisa que não é uhum. verdade da parte técnica. Ninguém Agora, sabe. voltando para. O perito sabe. Aí tem que analisar. Agora, voltando para a parte financeira, é satisfatório. O horário que eu faço, o meu horário de trabalho, o meu reconhecimento profissional e fora bastante coisa que eu conseguia. Eu conseguia até trocar de carro. A última vez que eu conversei contigo, eu troquei de carro, mas já troquei de novo. De novo. Que legal. Ótimo, excelente. Então, Parabéns, parabéns. Eu fiquei muito feliz de ver ali o teu site, tudo bonitinho. Quando eu vi tu em São Paulo, poxa, o cara saiu do Rio de Janeiro para ir para São Paulo fazer perícia, coisas que eu fiz lá em 2018, 2019. aham, Até faço de vez em quando, quando é uma assistência técnica aham, mais graúda, eu dou uma saída aqui de Santa Catarina também. Entende? Se a gente consegue fazer quando adquire alguma autoridade em determinado assunto. Aí, uhum, muito feliz de estar vendo teu desenvolvimento. obrigado. Então, tu já falou aqui que se sente reconhecido, valorizado profissionalmente, financeiramente satisfatório também. Sim, sim. Quero saber de ti qual é a tua maior realização. Escolhe uma coisa só. Com as perícias, e o que tu diria aos engenheiros que estão começando ou querendo começar a atuar nas perícias de engenharia elétrica? Melhor realização é não ter patrão. Eu não tenho um patrão, eu tenho vários patrões. Eu não tenho um que fique em cima de mim. Então, se eu não tenho patrão, eu tenho meu horário, eu tenho meu tempo. Não, eu não vou falar assim, é muito fácil. Não, mas tem dia que eu acordo 8 horas, 9, 10 horas, mas tem vezes que eu fico a madrugada toda metendo a cara. Isso, digitando, porque às vezes é o melhor horário para quem fica em casa, é o melhor horário quando todo mundo está dormindo. É o Galera, horário que a gente tem para trabalhar. segundo. Então eu tenho liberdade. Isso aí é satisfatório. A liberdade e o reconhecimento profissional. E o reconhecimento profissional ele está linkado com o financeiro. Com Então certeza, com certeza. é muito bom. Tem a pirâmide de Maslow, lá que primeiro são as necessidades básicas de ter um amor, ter uma segurança financeira e tudo mais, saúde, Uhum. né? E até chegar na autorrealização lá, É. passinho a passinho, a perícia, ela constrói muito bem a base da pirâmide e permite ir crescendo de forma sustentável até chegar nesse nível que aí a gente gosta muito da realização profissional e se sente valorizado. Dá para ver no sorriso de quem a gente conversa, dá para ver no teu sorriso aí que tu tá bem, né? Dá para ver no Uhum. teu site lá que tu se desenvolveu. Poxa, muito legal. Fiquei muito feliz, Diego. Muito Uhum. feliz mesmo. Te agradeço demais aqui a nossa
a nossa conversa. Já estamos chegando na penúltima pergunta aqui. Então, diz aí para os engenheiros eletricistas que estão começando ou querendo começar a atuar nas perícias judiciais elétricas, o que, que tu acha que eles deveriam saber sobre a área, ou recomendar sobre a área, ou esperar sobre a área? Pode comentar um pouquinho. Então, primeiro passo, engenheiro eletricista, se inscrever na formação. Primeiro passo. Bom, É o primeiro passo. Segundo passo, depois que você fizer a perícia, você vai ter que estudar bastante, né? Mas quem é engenheiro já está acostumado a estudar bastante, então não vai mudar muita coisa. Eu recebi bastante suporte do Vitor, né? E bastante dúvida, já tirei muita dúvida com ele, até na parte de incêndio. E no início eu era um aluno muito chato, né? Mandava muito WhatsApp para ele, perguntando muita coisa. deixa o professor feliz ver os resultados, na verdade. Eu Não, gosto muito. isso é. Ainda mais de graúda. Quando vem perícia graúda de aluno, eu fico louco de feliz. Continua. Determinação, porque depois que você fizer o curso, se você ainda não é perito, você tem que seguir aquele passo a passo para o cadastramento. Depois de se cadastrar, você tem que visitar os cartórios para deixar o currículo, para se apresentar como perito. Senão, a nomeação pode surgir? Pode, mas é mais difícil. Agora, você se apresentando, o secretário, o próprio juiz, o chefe do cartório, ele está te vendo. Ele está vendo a pessoa que está falando com ele. Então, é mais fácil de você ser nomeado. E, além de fazer tudo isso, é não desistir, continuar persistindo pelo sonho. Porque eu sou prova que acontece. É só você persistir. Se você tiver esse sonho de trabalhar como renda extra, tendo liberdade de horário e sendo reconhecendo financeiramente, porque os honorários da perícia não tem, eu acho que é o dobro dos honorários do mercado de trabalho, não é isso? Mercado tradicional deve ser até mais. É muito. Não tem comparação, não tem Qual é comparação. a tua média de honorários por perícia, Diego? Por perícia, as de baixa complexidade em 4 salários mínimos, 6 mil, né? 4 salários mínimos. Imagina as de alta. Maravilha. Esse ano tá 6.700 e pouco. Assim, então tá uma média muito boa. 4 salários mínimos, mas tem umas que a gente consegue defender mais, né? Tem a maior complexidade, até pela experiência você consegue escrever melhor e defender melhor os honorários, até pelo tempo e conhecimento do juiz, pelo tempo de atuação naquele cartório, você consegue, às vezes, defender um pouco mais. Mas a média é 6 mil, assim, mais ou menos, né? As perícias de baixa complexidade. Tu falou uma coisa bem importante sobre persistir, né? E eu vejo uma mentalidade dos meus alunos que crescem muito mais rápido na perícia, de ter essa mentalidade de atender todas as demandas, estar preparado para todas as demandas que vêm no judiciário. Porque se o cara fica recusando, o cara quebra este vínculo. Né? Não adianta colocar lá à disposição, fazer visita, fazer qualquer coisa e quebrar esse vínculo na hora ali do vamos ver, o cara dá para trás. Por diversos motivos, às vezes não gostou dos honorários, às vezes é longe, às vezes está inseguro para fazer a perícia. Isso quebra completamente o desenvolvimento na carreira. Como é que foi o teu início ali? Tu se preparou e foi pegando e foi ponta firme com os juízes, obedeceu os prazos bonitinho, Diego? Foi. No início, assim, quando eu iniciei, tinha algumas gratuidades de justiça, algumas perícias que eram gratuidade. E eu fui aceitando tudo. Aceitava tudo. Ainda aceito. Eu também, com certeza eu ainda aceito. Porque no Rio de Janeiro tem a possibilidade dos honorários de sucumbência. Por exemplo, se eu pegar uma gratuidade de justiça, hoje a gratuidade aqui no Rio é R$700. Que é aquela ajuda de custo quando você pega, a pessoa não tem condição de pagar o honorário do perito. Mas, se lá no final do processo a empresa perder, né? A empresa não é gratuidade. Ela tem que pagar 100% dos seus honorários. Aí aqueles 700 que eu recebi, eu devolvo, que é do judiciário, devolvo para o cofre dele, e ele me paga esses 6, que seriam os honorários verdadeiros, né? Então, mesmo assim, vale a pena você pegar a gratuidade, porque pode ser uma caixinha, se o autor ganhar de 100% a 50% do valor, você ainda tem um valor cheio para receber e corrigido. O interessante é que é corrigido. A gratuidade é para
parte do processo, não para o perito, né? Não, não, não. Compõe Gratuidade não. a situação. Gratuidade. Vou ter que fazer perícia grátis? Não, obviamente. Se Não, fosse não, grátis, não. não Ninguém trabalha valeria de a graça, pena. não. Não Não, estaria aqui, né, com a vida boa que eu tenho, com o com Diego, ele certeza. realizando os sonhos dele também. Outra questão importante, Diego, putz, o que eu ia falar sobre essa questão? Esqueci o que eu ia te perguntar sobre essa questão, agora me fugiu. Mas, tá, sobre a reciprocidade do Tribunal de Justiça. Tu Uhum. já percebeu que às vezes o mesmo juiz te nomeia para um processo menor, depois vem uma mais graúda, que existe Sim, uma sim. certa reciprocidade? Sim, sim. No início, normalmente a gente pega essas perícias com valor de honorário menor. Geralmente é assim. Uhum, Mas ao longo do tempo, se você. Porque o juiz ele tem uma quantidade de perícia. Ele tem que se livrar daquilo ali tem, para porque ele prosseguir na carreira dele. mês E que se vem tem você estiver mais. ajudando ele vai acabar te ajudando. Então tem que ficar. A gente vai acabar pegando muita perícia gratuita, né? Mas no meio dessas gratuitas, de vez em quando aparece um filé e você, opa, dá aquela É, respirada, parece essa daí, dá chegou a para minha avançar vez. melhor. Muito bom, legal. Eu percebo isso também. Às vezes, aquele juiz que começa a gostar e confiar no perito, ele começa a dar perícias cada vez mais graúdas, maiores, ou às vezes aqueles processos que estão parados porque outro perito não pegou, ele vai Isso. jogar tudo pro mesmo perito, que é o cara ponta Uhum. firme, que cumpre os prazos bonitinhos, que faz os Isso. laudos periciais blindados, como tem lá na formação. Uhum. Maravilha! Então tá, tu já falou aí para os engenheiros que estão começando, falou que o primeiro passo é entrar na formação, mas a última Isso. pergunta que eu tinha aqui era a seguinte, ó. Hum. Recomendas a formação? Valeu a pena seu investimento, Diego? Valeu muito a pena, porque uma perícia já pagou a formação. Né? Uma perícia já paga, então vale muito a pena o conhecimento e você entrar nesse mundo, né, de perícia, porque ser reconhecido, ser chamado de perito e lá no processo o juiz ele dando um peso enorme no que você falou, os advogados te chamando de doutor. No dia da perícia tá todo mundo assim, ó, com medo de você, puxando o teu saco ali. É É muito bom, é expectativa. gratificante e o mais importante do que isso, porque essa parte de honraria é bom, mas o que interessa para mim é a parte financeira aqui. O que mudou minha vida, o que trouxe algumas realizações, a liberdade que eu tenho de estar com o pessoal aqui em casa, a liberdade de eu trabalhar de casa, né? Às vezes eu estou no meu escritório, nem todo dia eu estou no meu escritório lá presencial, né? Às vezes eu estou na minha casa, trabalhando de casa, então é muito bom essa liberdade. Tens um escritório também? É isso? Tem. Eu uso às vezes para trabalhar e às vezes para atender cliente. Aham. Né? Fica um local mais profissional, né? Um Ah, local comercial, da outra visão, né? De certo. negócio. E até por segurança também, né? Não vou ficar trazendo pessoas que eu não conheço para minha casa. Verdade. Apesar de eu montei um escritório em casa, também por causa da perícia também. Só que Começou é um assim. local para eu trabalhar. Para eu trabalhar sozinho, para eu digitar, etc., responder petição. Agora, quando eu tenho um trabalho mais complexo, eu quero ficar bem recuado assim da família, não quero barulho, eu vou para o meu escritório, ou quando eu tenho que apresentar honorários, conversar sobre orçamento, sobre o trabalho, Com e certeza. dependendo do tipo de cliente, a gente atende no escritório também. Perfeito, Diego. Muito bom, muito bom. Deu para ter uma belíssima ideia aí do teu desenvolvimento na área, dos tipos de Uhum. perícia ali também, de como foste crescendo. Mais de 400 nomeações, 500, tu falou, foi isso mesmo? Isso mesmo, isso mesmo. Acho que tem média de 15 e poucas nomeações. Beleza, maravilha. Então, acho que deu para ter uma ideia bastante clara aí do desenvolvimento. E queria te agradecer demais, então, pela nossa live de hoje. Pessoal, alguma pergunta para o Diego, para mim? Sim, Alguém quer perguntem. fazer pergunta? Deixa eu ver que eu acho que não entrou pergunta, né? Eu nem falei para o pessoal perguntar, mas podem ficar à vontade e perguntar. Vou ficar mais um minutinho. Vou segurar o Diego mais um minuto aqui. Estou E disponível. depois, quem tiver pergunta e quiser fazer, aproveita aí a oportunidade. Porque, Diego, a nossa 21ª turma da formação, chegamos à 21ª. Bom, Nem lembro qual é a tua, bom. já faz um tempinho, né? Já tem tempo já.
Estão com as matrículas abertas aí até Aham. segunda-feira, com desconto lá de R$ 700, daí fica 3.500 à vista, ou 12 de 355,62 no cartão de Caramba. crédito. É. Formação completaça, com mentoria, com suporte. Nosso grupo de Uhum. alunos maravilhoso. Isso. Adoro aquele grupo, dá para ter uma boa ideia de tudo que está acontecendo no mercado das Uhum. Um perícias. indica o Então, outro, né? Um ajuda o outro. isso aí, muito bom, muito bom. É sempre bom a gente estar junto com as pessoas que têm o mesmo objetivo que a Uhum. gente, né, de crescer nessa área. Então, foi muito bom aí o relato. Não veio dúvida, então acho que é isso, Diego. Te agradeço demais, vou te liberar aí. Uhum. Se o pessoal perguntar, depois quiser entrar em contato, pode entrar em contato contigo também, né? Pode, diretamente, sem problema não. E, ó, se quiser, me siga lá. Show de bola! Sigam o Diego, depois dê uma visitada no site dele. Veja o Uhum. desenvolvimento de um ser humano que tem a mentalidade correta, que estudou, procurou a base primeiro e foi crescendo, né? Transformou a vida dele, saiu do Uber para trabalhar na perícia judicial. Hoje é um empresário, no meu ponto de vista, já tem Uhum. diversas realizações e está aí no ramo das perícias muito bem. Muito obrigado, Diego, mais uma vez aí pelo chamado, atendeu Uhum. prontamente. Tá ótimo. E um excelente restinho de semana aí para ti, então. Tá Deixa aí bom. o teu tchau, tchau pro povo e vou te liberar aí para ficar tranquilo. Abraço a todos e recomendo muito o curso. Ó, tem uma E pergunta, apareceu. ah, Apareceu aí, ó, do Caio Damasio. Diego, como foi isso. receber seu primeiro laudo de Hum, perícia? Caio, como eu tinha explicado, o primeiro curso que eu fiz foi com uma contadora, acho que ficou até minha amiga também, né? Ela me deu muita dica, mas só que eu sou de engenharia elétrica e ela é contadora. Então, imagina, o início do laudo, ajudou bastante, mas a parte de metodologia, a parte técnica, eu tive que estudar muito. Só que lembra que eu falei que uma passageira do Uber me indicou para fazer o curso de perícia? Então, essa passageira é engenheira civil. Eu fiquei trocando direto figurinha com ela, mas ao mesmo tempo tive que estudar muita coisa. Agora, se eu tivesse noção do curso da perícia forense desde o início, eu já tinha 90% do caminho andado. Eu teria feito o laudo menos tempo. Aí eu fiquei 35 dias. Eu tinha que entregar o laudo em 30. Eu fiquei 35 dias com o laudo, inseguro, revisando, inseguro, revisando. Aí até que depois eu entreguei, graças a Deus deu tudo certo. O que deixa a gente seguro para fazer o laudo e escrever mais rápido é saber se o que a gente está escrevendo é o que tem que ser escrito, né? É aquilo ali. E aí o cara consegue entregar o laudo tranquilo, sabe que não. Pode até vir a contestação, mas aquela contestação não vai causar nenhum efeito, não vão achar uma Contestação brecha fraca. no É. nosso laudo pericial e que ele está realmente Uhum. blindado. Então, acho que assim, a força da formação, além de toda a ambiência, suporte e tudo mais, é trazer essa base de perícia mesmo, além dos conhecimentos da área de engenharia elétrica, desde a metodologia. Então, o laudo pericial ele é uma consequência de tudo que tu vai fazendo desde a primeira petição, desde o aceite da proposta de honorários. Ali o advogado já consegue pescar muita coisa. Se o perito, né, é iniciante, se tem experiência, se está inseguro, se não está inseguro. Então é muito importante, desde a primeira petição, seguir a metodologia, escrever Uhum. da forma como é ensinado, porque a gente vai deixando impressões digitais ao longo do caminho e gerando É. cada vez mais essas confianças todas que são importantes para o nosso desenvolvimento na perícia e para a confiança dos juízes também. Mas muito obrigado aí pela pergunta, Caio. Uhum. Acho que era isso, Diego. Agora sim pode se despedir do pessoal. Tá bom. Gente, tchau, tchau, gente. Ó, indico muito, tenham coragem e, além da coragem, persistência. Se inscrevam, façam um curso e, após o curso, se inscrevam no tribunal e comecem a colocar o currículo. Que, com certeza, vai mudar a vida de vocês. A minha mudou. Surgiu mais uma E pergunta aí? boa aqui, ó. Da N Fragoso, acho que é parente. Qual foi sua reação ao receber seu primeiro honorário? Essa N Fragoso é a minha esposa. Ah! Ela não está em casa, ela está em algum lugar. Ela Ah, entrou na live. Sabe o que aconteceu? A minha esposa, ela não acreditava muito na perícia. Ela falou assim, não é possível que não vai ganhar tanta coisa assim, não é bem assim. Na época,
eu peguei processo físico no início da minha perícia. Aham, Então, os honorários eu recebia eu esqueci o nome que dava para você receber honorário. Eu recebi lá um código e tinha que ir no banco. Alvará, alvará. aham. Eu recebi o alvará e eu tinha que levar aquele documento no banco, para o banco ou me dar em espécie ou pegar aquele valor do tribunal e botar na minha conta. Aham. Aí minha esposa não estava acreditando nisso, não. Aí eu fui junto com ela. Falei, não é possível, tu vai pegar esse dinheiro? Quanto? Não, não é possível. Aí eu fui lá, aí dei o papel pro rapaz lá, ele passou na máquina, aí você vai querer tudo em espécie? Eu falei, não, deposita alguma coisa na minha conta e me dá tanto. Aí ela ficou doida. Eu falei, caramba, é verdade mesmo, tá? A minha esposa gosta muito da perícia judicial, principalmente dos passeios que a gente faz quando ela Isso, ela é também gosta, principalmente dos perícia. perfumes dela também. É, Perfume creme, ela gosta a muito. tua, a N também pega aí um 30% das perícias. Tem a Não, não, taxa a minha escura. esposa gostou tanto da perita que ela agora também é perita. Que legal. Em que área? Sério. É. E tá também pensando em fazer engenharia também para pegar honorários maiores, né? Que os honorários da Legal. engenharia são maiores, né? Sim, sim. Então, Perfeito. Nossa área é muito boa de engenharia elétrica. E outra questão que me surgiu agora sobre o desenvolvimento das perícias fotovoltaicas, chegasse a pegar alguma coisa? fotovoltaica, não, ainda vou pegar. Eu já fui nomeado, Aham. mas eu marquei para esse ano. Então, eu devo fazer perícia em março da Ah, fotovoltaica. marcasse para março já. Então tá, E deu um maravilha. problema na homologação. Aí eu não sei se o erro foi da empresa ou da concessionária. Uhum. Então, isso aí tá. Eu tenho que ler melhor o processo, eu vou fazer vistoria lá, ver o desempenho, que também tem a reclamação de desempenho, né, da Aham. geração da Geração. energia. Aí eu vou ver como é que está a instalação, o desempenho, etc., para depois a gente chegar Então no tá, nível de chegou aí as conhecimento junto fotovoltaicas com. para ti também, né? Então a gente vê o desenvolvimento do mercado, o que a gente era consumo de energia lá quando eu comecei, 2017, 2018, hoje é de compensação de créditos em energia solar fotovoltaica, tem mais o elemento da geração agora nessa unidade consumidora, por exemplo, tem rendas de consumo de energia, mas o mercado ele vai, né? As nossas perícias elas vão também se transformando e junto com a dinâmica, junto com as novas tecnologias, junto com os outros mercados da área elétrica. Mas beleza, então, Diego, agora sim eu vou te liberar. Fica tranquilo aí para se A despedir do última povo. coisa, eu já peguei um orçamento num condomínio de carro elétrico. Ó, De fazer a parte de carregamento de carro elétrico, né? Então, aham, até o síndico achou que fosse uma coisa simples, só colocar lá os carregadores e não é. Você tem que fazer um cálculo de carga, né? E até um cálculo de aumento de carga, depois fazer essa solicitação. Primeiro tem que ser o projeto, depois a solicitação na concessionária para depois a execução. Aí o síndico ficou assustado com isso, mas eu expliquei ele tudo direitinho e ainda está em assembleia para aprovação. Então, até o carro elétrico também já. Eu estou para pegar, né? Estou esperando a aprovação do condomínio. Então, eu deixo assim com vocês para vocês terem essa coragem, esse primeiro pontapé, para fazer o curso e após o curso se inscrever, né? Se fazer o curso e não pode dar medo, não. Fez o curso, se inscreve, se inscreveu, aprovado, você vai colocar currículo. Porque dentro da elétrica forense tem os grupos de apoio, tem o próprio Vitor e tem o grupo de WhatsApp que vai estar ali disponível e a gente se ajuda mutuamente e não tem esse problema, né, você não vai se sentir sozinho. Então, deixo aqui meu depoimento, estou muito feliz, gostei muito de participar. Se tiver outras também, eu fico à vontade, também vamos participo. chamar novamente, então, uma É, vez por ano, aí a gente vai se pode atualizando, né, em ser. relação ao Isso. E desenvolvimento. deixo com vocês eu tenho bastante resultado, tanto Tá? pessoal, realização e financeiro com a perícia, que mudou mesmo minha vida. Dá para ver, eu lembro do Diego de 2 aninhos atrás, por aí, né? Que É. legal. Bom, fiquei bastante feliz com a atualização que tu me trouxe. Já sabia que tu estava Uhum, se desenvolvendo bem também. uhum. Muito obrigado, Diego. Surgiu uma dúvida, mas é para mim, daí eu respondo depois que o Diego sair. Agora vou te liberar aí. Muito Tá obrigado ótimo, mesmo, tá Diego. ótimo. Depois Falou a gente então. continua conversando lá.